Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Meu nome é professora Luzilete e eu vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. E nós estamos lá dentro da unidade das histórias que encantam. Então vamos começar o nosso trabalho da aula de hoje, indo lá no nosso livro, que começa neste exercício aqui, né? Falando ainda sobre palavras que são escritas com S e SS. Então vamos lá, temos a cruzadinha aqui. Eu vou começar de baixo para cima, porque como vocês viram, dessa vez a professora não desenhou a cruzadinha. Então nós vamos fazer de baixo para cima, tentando completar os blocos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui de baixo. Que palavrinhas eu tenho aqui? Que palavra eu tenho aqui? Que nome eu dou para este desenho? Sol, né? Então eu vou escrever lá. Sol. Aí nós vamos subir aqui, ó, estão vendo? Que palavra é essa daqui? Ou melhor, nós vamos descer, né? De cima para baixo. Que fruta é essa? É o pêssego, né? Então, vamos lá. Ó. Pêssego, né? Tem um acento circunflexo no E. Pêssego. Aí eu tenho essa figura aqui, que é uma sereia. Deixa eu fazer com o azul aqui. É uma uma sereia. Muito bem, e lá no final da sereia, eu tenho uma outra coluna, né? Uma coluna na vertical que tem a ver com o sapato, né? O sapato. Então, aqui. Sapato. Muito bem. Aqui no sapato, cortando o sapato, eu tenho essa figura aqui, que é o quê? Um carrossel. Vou usar o azul, então, aqui, ó. Carrossel, uma palavra grande, carrossel, não é isso? Muito que bem. Aí a gente vai chegar nessa palavra que está do lado do sapato, que é o sapo, né? É o sapo. Então vamos lá. Sapo. Muito bem. Aqui do lado do sapo eu tenho esta figura que a gente utiliza muito nas aulas de geografia, né? Que é a bússola. Então vamos lá. A bússola. É A professora confundiu aqui. Bússola. Certo? Bússola. Muito bem, muito bem. A professora às vezes confunde as palavras também. Bússola. E por fim eu tenho esta figurinha aqui, né? Que é o osso. Muito bem, vamos lá. O osso. Osso. Completamos a nossa cruzadinha, então? Temos lá o sol, a sereia, o pêssego, o carrossel, o osso, o sapato, o sapo e a bússola, certo? Muito bem. Ótimo. Aí eu fiz essas palavras. Lembra que eu perguntei para vocês, quando eu fui começar a completar a cruzadinha, que eu pensei, como que é o nome desta figura aqui? E aí a gente deduziu, né, claro, observando o desenho, que é um sol. Mas vocês observaram a pergunta que eu fiz? A pergunta que eu fiz era qual é o nome daquela figura? Por que eu estou retomando isso? Porque agora a gente vai continuar na nossa página e essa página vai trazer para a gente um conceito muito importante. O conceito dos substantivos. Substantivo é uma palavra que aparece dentro da língua portuguesa, dentro dos estudos da língua portuguesa, que é o nome que eu dou para todas as palavras que dão nome para alguma coisa. Tudo que tem um nome, então,
esse nome a gente chama dentro da língua portuguesa de substantivo. Por exemplo, caneta, tela, quadro, apagador, luzilete. Quer dizer, o meu nome também é um substantivo, porque ele me nomeia, não é? Então, luzilete, luz, mesa, cadeira. Todas essas palavrinhas que estão aqui, elas são nomes de alguma coisa, não são? Sol, sereia, pêssego, carrossel, sapo, bússola, osso, sapato. Todas essas palavras, então, são substantivos, porque elas dão nome para alguma coisa. Então, é substantivo. E é disso que o autor vai falar nesta página. Olha que bacana. Observe as imagens a seguir e leia o nome. Leia o nome de cada uma. Então, olha lá. Galinha, raposa, sopa, Debbie Gliori, que é a autora do conto, né, da galinha lá e da sopa de prego. Lembram? Então, vejam que todas essas coisas aqui são nomes. Então, a galinha, o nome deste animal é galinha. Este animal eu chamo de raposa. Esse alimento eu chamo de sopa. E esta pessoa, veja, agora prestem bem atenção no que eu vou dizer. Esta pessoa é uma... Pessoa também é substantivo, né? Ela é uma mulher, certo? Todo mundo entende que ela é uma mulher, ok? Então, mulher é o nome que eu dou para toda pessoa, né, do gênero feminino. Toda pessoa do gênero feminino é uma mulher, certo? Ok. Mas será que toda mulher se chama Debbie? Eu não me chamo Debbie, eu me chamo Luzilete. Pensa aí, como será que é o nome da sua professora, o nome da sua mãe, da sua tia, da sua avó? Será que todas as mulheres do mundo se chamam Debbie? Não. Debbie é o nome dessa mulher. Debbie também é um nome, mas aí eu digo que esse substantivo é um substantivo próprio, porque ele não é para todas as mulheres, ele é para algumas mulheres só. Nesse caso, só para esta. Então é um substantivo próprio. Depois, mais à frente, nós vamos entender melhor isso, mas eu já vou falando para vocês já irem se familiarizando com o substantivo comum e com o substantivo próprio. Então, o substantivo comum é aquilo que dá nome para todas as categorias, certo? Por exemplo, aí eu vou dizer para vocês, por exemplo, essa caneta. Todos os objetos que têm essa função de escrever, seja no quadro, no caderno, em qualquer lugar, chama-se caneta. Mas será que toda caneta é da mesma marca? Não. Então, a marca da caneta é um substantivo próprio, porque não é de todas as canetas, é só daquela caneta. Certo? Muito bem. Então, vamos seguir? Vamos lá. As palavras usadas para dar nome a personagens, pessoas, alimentos, animais, objetos, cidades, etc., são chamadas de substantivos. Isso eu já falei para vocês. Os substantivos são palavras que designam seres visíveis ou não, com vida ou não, e também nomeiam ações, sentimentos, estados e qualidades, como bravura, alegria, honestidade, ensino e amizade, por exemplo. Então, eles não dão nome só para as coisas, eles também dão nome para os sentimentos. Por isso que fala, dá nome para aquilo que é visível e para aquilo que é invisível. Por exemplo, eu consigo ver o amor, mas eu sinto, não sinto? Então, é um sentimento. Para esse sentimento, eu dou nome de amor. Medo, eu sinto medo às vezes, mas eu consigo ver o medo? Não, eu só consigo sentir. Então, essa sensação, esse sentimento se chama medo. Então, a palavrinha medo é um substantivo que dá nome para um sentimento, tá certo? Olha que bacana. A mesma coisa que vale para Debbie, vale para São Paulo. Por exemplo, se eu tampar o nome aqui, a legenda, vocês olham para isso, se eu perguntar assim, o que é isso? Todos vocês, de modo geral, é uma cidade. Então, cidade é o nome de alguma coisa, não é? É o nome de lugares onde tem casa, igreja, ruas, avenidas, carros. É uma cidade. Mas São Paulo é o nome de uma cidade específica. Todas as cidades se chamam São Paulo?
Não, né? Então, São Paulo também é um substantivo, só que é um substantivo próprio. Mas a palavra cidade é um substantivo comum, porque todos os espaços geográficos que tiverem essas características são chamadas de cidade. E aí, cada cidade vai ter um nome específico, que é um substantivo próprio. Certo? Vamos lá, então. Aí tem lá, a mão na massa, né? Escreva 2 nomes substantivos de elementos que façam parte dos grupos indicados a seguir. Então, vamos pensar lá. Eu preciso ali, ó, de 2 nomes para o grupo dos animais, das frutas, dos instrumentos musicais e das pessoas. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar alguns nomes aqui, tá? Que eu mesma vou sugerir. Então, por exemplo, animais. Eu vou colocar lá gato e vou colocar cachorro, ok? Mas vocês podem colocar o animal que vocês quiserem. Frutas. Eu vou colocar aqui morango e vou colocar laranja. Instrumentos musicais. Eu vou colocar aqui bateria e vou colocar violão. E aí, pessoas, né? Vou colocar o nome de pessoas aqui. Então, eu vou colocar a Eva e vou colocar o Davi, que já apareceu em uma atividade que a gente fez em algum momento aí. Tá certo? Muito bem. Então, eu coloquei ali substantivos. Todos esses são substantivos, porque dão nome a determinadas coisas, certo? Porém, de todos esses nomes que eu coloquei aqui, a Eva e o Davi são aqueles que a gente chama de substantivo próprio. Porque todas as pessoas se chamam Davi, todas as pessoas se chamam Eva, né? Então é um substantivo próprio, né? Das pessoas eu vou ter homens e mulheres, certo? Então, aí cada um vai ter o seu próprio nome. Número 2, complete as frases, então, utilizando os substantivos do quadro. Então, eu tenho Pedro, barco, gato, jogo, miau, quadro, flores e navio. Vocês observam que o Pedro e o miau aparecem com letra maiúscula? Porque é isso que diferencia um substantivo próprio de um substantivo comum. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do gato e do cachorro. Gato é aquele felino que eu conheço lá, de 4 patas, que faz miau, que se aconchega no colo da gente, né? Esse animal é o gato. Mas o meu gato se chama Félix. Vamos imaginar que o meu gato, vou colocar aqui de novo, tá? Então, o gato é todo animal com aquelas características específicas se chama gato. Mas o gato que eu tenho na minha casa se chama Félix. Aí eu vou perguntar para vocês, todo gato se chama Félix? Não, né? Então, quando eu vou escrever com letra cursiva, a palavra gato eu vou escrever com letra minúscula, porque todo animal com determinadas características é um gato. Mas o nome do meu gato, que também é um substantivo, eu vou escrever com letra maiúscula, porque significa que nem todos os gatos do mundo se chamam Félix. Pode ser que existam alguns, mas nem todos vão se chamar Félix. Então, quando eu vou falar de nome próprio, eu vou colocar com letra maiúscula. Por exemplo, todas as pessoas que dão aula, geralmente a gente chama de professor ou professora, certo? Mas toda professora se chama Luzilete? Não, né? Então, a palavra professora eu vou escrever com letra minúscula, porque é um substantivo comum. Mas Luzilete, que é o nome específico daquela professora, eu vou escrever com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio daquela pessoa. Certo? Então, vamos lá. Então, se eu tenho o Pedro e o miau com letra maiúscula, significa que, nesse caso, são o quê? Substantivos próprios. Então, vamos ver onde é que eles cabem aqui nessas frases, né? Então, olha lá. Alguém ou alguma coisa é o alguma coisa de estimação da minha irmã.
Então, quem? Provavelmente o miau, né? Então, vamos colocar ali. E aqui, veja que o miau, nesse caso, não é o nome do... Não tem a ver com o som que o gato emite, né? Mas é um nome que deram para o gato. Então, miau. E aí eu vou escrever como tá ali. Então, eu vou escrever com letra maiúscula para vocês entenderem. Então, eu vou escrever com letra cursiva, tá bom, gente? Então, olha lá. Miau é o gato. Então, o gato eu vou escrever com letra minúscula. É o gato de estimação da minha irmã. Na entrada da casa do meu amigo, tinha um e nele estavam pintadas várias... Então, tinha o que na entrada da casa do meu amigo? Tinha um quadro. Olha lá. Quadro. E nesse quadro, né, nele estavam pintadas várias flores. Olha lá. O presente de que mais gostou foi um... Então, olha lá. O presente de que Pedro mais gostou foi um... Vamos ver lá. Então, Pedro com letra maiúscula. Então, o presente de que Pedro mais gostou foi o quê? Será que foi um navio? Será que foi um jogo? Muito provavelmente um jogo. E na letra D, no passeio vimos um barco e um navio no porto. Então, vemos um barco e um navio. Certo, pessoal? E aí, olha lá. O livro, então, termina. A aula termina, então, com uma sugestão para vocês construírem aí, com tempo, com tranquilidade, a capa de um livro, né? Porque o propósito dessa unidade éramos trabalhar desde a capa até o conteúdo, né? E nós já fizemos isso. Então, a proposta do livro é que você construa a capa de um livro, né? De acordo aí com o seu tempo, né? Com a sua criatividade. E vocês podem depois, né, montar a capa definitiva que vai compor o seu livro, que se encontra na página 11 do material de apoio. Então, olha lá, lá na página 11, então, a gente vai encontrar, deixa eu colocar aqui para vocês, na página 11. Então, aqui na página 11, ele traz o quê? Um modelo para você construir essa capa desse livro. Estão vendo ali, ó? Que você vai recortar e vai construir. E em seguida, olha lá. Não esqueça as informações essenciais, né? Tem que ter título, tem que ter autor, tem que ter editora. E na página do 12 a 21 do material de apoio, você encontra as partes de um conto, né? Do conto do biscoitinho. E aí vocês vão montar um livro com elas e contar a história completa para sua família e seus amigos. Então, vamos lá de novo na página 21. Ó, então aqui está o conto, olha lá, do biscoitinho, né? Tem as partes do conto lá que vocês vão montar para formar o livro, né? Claro que vocês vão ter que recortar, observar a ordem. Não é isso? Observar a ordem que eles aparecem para vocês comporem esse livro e fazerem essa experiência de terem o próprio livro. Tá bom? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês. Um grande beijo e até o próximo encontro. Tchau, tchau.